Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Biosimples. Vamos à nossa segunda aula de Biologia Molecular com o tema Replicação do DNA. Bom pessoal, como nós vimos na aula anterior, a fita de DNA é formada por vários nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado por um açúcar, no caso do DNA é a desoxirribose, associado a um grupo fosfato, mais uma base nitrogenada, formando, portanto, o nucleotídeo. Os vários nucleotídeos da fita de DNA são ligados da seguinte maneira, sempre do sentido 5' para o 3'. Mas o que é que significa isso? Vejam aí a representação de um nucleotídeo e a desoxirribose é um açúcar que contém 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5, onde fica ligado o grupo fosfato. E a enzima que une os nucleotídeos é chamada de DNA polimerase. E ela une o carbono 3' de um nucleotídeo com o grupo fosfato do nucleotídeo anterior. Essa ligação, pessoal, recebe o nome de ligação fosfodiéster. E assim, os nucleotídeos eles são unidos formando a fita de DNA. Se no caso a enzima DNA polimerase for construir a outra fita de DNA, ela vai ter que analisar quais são as bases que vão ser necessárias aí para formar a fita complementar. E ela segue sempre aquela regra que nós vimos na aula anterior, no qual a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. As fitas de DNA, elas são fitas antiparalelas. Se esse lado da fita tiver um carbono 5' livre, a fita complementar vai ter o carbono 3' livre. Um outro ponto importante que vocês precisam saber é que a replicação do DNA ocorre de forma semiconservativa. E o que seria isso? No processo de replicação, as duas fitas vão se separar, formando duas novas moléculas de DNA, cada uma com duas fitas. Cada uma das moléculas recém-formadas conserva uma das fitas da molécula que a originou, e por isso que a replicação é chamada semiconservativa. Vamos entender agora como que ocorre a separação das fitas de DNA. Existe uma enzima chamada helicase que promove a abertura da hélice de DNA, separando-a em duas fitas simples. Então aqui está a molécula de DNA com duas fitas e a helicase vai, na verdade, quebrar as pontes de hidrogênio que unem as duas fitas e com isso as bases vão se separar. E existem ainda, pessoal, proteínas chamadas SBB, que significa proteínas ligadoras de fitas simples de DNA, que são, na verdade, estruturas que estabilizam a conformação distorcida e de fitas simples, evitando dessa forma que as duas fitas se anelem uma na outra durante o processo de replicação. Essas enzimas elas também recebem o nome de proteínas desestabilizadoras de hélices. A partir do momento que as fitas de DNA começam a se separar, quem vai atuar é a enzima chamada DNA primase. E o que ela faz? Ela sintetiza pequenos iniciadores de RNA, chamado primers, usando o DNA como molde. E essa enzima, ela faz isso para direcionar uma outra enzima que se chama DNA polimerase, para que ela inicie naquele ponto ali a síntese da fita. Portanto, pessoal, a DNA primase
ela vai adicionar o primer, que tem aí cerca de 2 a 3 nucleotídeos, atuando aí no início da replicação para ocorrer a síntese mesmo do DNA. Depois que a DNA primase já mostrou para a DNA polimerase onde que ela deve ser feita a síntese, ou seja, a adição dos novos nucleotídeos, a DNA polimerase pode atuar. Só que essa enzima, pessoal, só vai atuar no sentido 5' para 3'. E por causa disso, nós temos dois tipos de síntese: a síntese descontínua e a síntese contínua. A fita que apresenta aí o carbono 3' livre, a síntese será contínua. Essa fita, pessoal, também pode receber o nome de fita líder. E a fita no qual o carbono 5' está livre, a síntese será descontínua. E essa fita também pode receber o nome de fita retardada. Na síntese contínua, a DNA polimerase vai adicionar os nucleotídeos em sequência. Já no caso da fita descontínua, a DNA polimerase vai adicionando pequenos grupos de nucleotídeos, e isso, pessoal, vai ocorrer porque ela faz sempre a leitura no sentido 5', 3'. Lembrando a vocês aí que a helicase, ela está abrindo a fita de DNA sempre nesse sentido. Mas vamos entender melhor esses dois tipos de síntese. Como a gente viu, pessoal, a enzima DNA polimerase, ela tem a função de ligar nucleotídeos dispersos no núcleo aos nucleotídeos das fitas de DNA. Então, estão representadas aí para vocês duas fitas que já estão separadas. Lembrando aí que quem fez isso foi a enzima helicase. Vamos ver primeiro como ocorre a síntese contínua, que vai acontecer na fita que apresenta o carbono 3' livre. Portanto, pessoal, a DNA polimerase, nesse caso, vai adicionando os nucleotídeos continuamente, sempre aí nesse sentido 5' para o 3'. Na outra fita de DNA, que nós temos o carbono 5' livre, a síntese será descontínua. Como a DNA polimerase só consegue ler no sentido 5' para 3', vão sendo formadas pequenas sequências de DNA, tá certo? Vocês podem observar aí. E cada uma dessa sequência que vai sendo formada, ela vai receber o nome de fragmento de Okazaki, tá certo? E existe ainda uma enzima chamada DNA ligase que vai fazer a junção desses fragmentos. E assim pode ser finalizada a síntese descontínua. Bom, pessoal, essa aula ela vai se encerrar por aqui. Essa foi a referência que eu usei para montar essa aula para vocês. Muito obrigada, espero muito ter ajudado vocês. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para receber as novidades do canal. Um grande abraço para você e nunca se esqueça, força sempre!